www.radioculturafoz.com.br. A Rádio Cultura passa a apresentar o programa Contraponto, a voz do povo. Entrevistas, comentários e tudo o que é notícia, você fica sabendo a partir de agora. Contraponto, a voz do povo. Oferecimento: Plano Itamed Coletivo Empresarial ou Familiar. Consulte a promoção 35760805 e Destro Macro Atacado, Rua José do Patrocínio, esquina com a Rua das Missões, Vila Portes. Fone 2102-2500. Agora são 11h04 e 31 graus de temperatura em Foz do Iguaçu. Muito bom dia, começando agora o programa Contraponto, a voz do povo, aqui pelos 820 AM da Rádio Cultura de Foz do Iguaçu, para todo o oeste do estado do Paraná, Paraguai e também pela Argentina e todo o planeta pelo radioculturafoz.com.br. Nesta sexta-feira, 18 de março de 2016, dia de São Cirilo de Jerusalém. Nasceu no ano de 315 e foi muito bem formado em Jerusalém. Ordenado sacerdote, poucos anos depois, em 348, já era bispo. Faleceu em 386. Empenhou-se nas catequeses para bem formar o povo de Deus, na verdade e no amor, formando-os também com sua vida. Muitos cristãos cediam a heresias e Cirilo pagou o preço. Por 3 vezes foi desterrado, sendo que na última vez teve que ficar 11 anos fora do seu pastoreio, percorrendo cidades da Ásia como um peregrino, tendo uma vida cenobítica, até que em 362 pôde retornar. São Cirilo ajudou os corações dos fiéis a mergulharem no mistério pascal, que é o coração da fé católica, o crucificado que ressuscitou. 18 de março também é o dia do Demolei. Demolei que como é que eu posso dizer, seu Enes Mendes da Rocha? O Demolei é uma ala da maçonaria, como que eu posso explicar melhor isso? A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, ontem, fez uma homenagem exatamente à Ordem Demolei. É para jovens, né? É para jovens até 21 anos, a partir de 13 anos de idade, e com 21 anos praticamente ele já não é que não se permite, ele pode participar de outras esferas da ordem, mas já não tem aquela atividade, né? É uma iniciação, né? Ele já é remido, vamos dizer assim, né? Mas isso vem exatamente da figura do Jacques Demolay, né? Demolay é um sobrenome. Então. Demolay é sobrenome. E a ordem Demolay, ela está esparramada pelo mundo inteiro. Começou lá pela França, pela Inglaterra, países, digamos, os demais países da Europa, e se estendeu para a América do Sul já há algum tempo. E não é que ela, digamos, seja da ordem maçônica, mas ela tem a tutela da ordem maçônica. Normalmente os demoleiros têm um acompanhamento par e passo, tem uma ritualística toda própria, né? Tem uma ordem toda própria, o regulamento deles, né? E o que se faz exatamente as lojas é apadrinhar isso, mesmo até em termos materiais, como templo para que eles se reúnam, né? O ambiente para que eles façam as suas reuniões, inclusive as festivas. Eu vejo os jovens dos Demolei geralmente em desfiles cívicos, né? No 7 de setembro eles participam do desfile, né? Na Avenida Paraná, e ali a gente vê os jovens Demolei aqui de Foz do Iguaçu com uma vestimenta bonita, né? Uma capa preta com um brasão e uma roupa, eles lembrando são considerada a maior organização jovem mundial, com cerca de 8 milhões de participantes. 8 milhões. E o Demolei era o mártir, né? Eu acho a roupa muito bonita, lembra até
a do filme dos bruxinhos do Harry Potter, né? Aquelas roupas da escola da escola da magia de Hogwarts, né? É bem parecido. O filme deve ter sido inspirado. Foi buscar bem agora, hein? Eu sou fã do Mas Harry Potter é maravilhoso, quem não gosta, né? Mas eles devem ter sido se inspirados, sim. Se não me falha a memória, o ano passado a Câmara Municipal reconheceu, né? Teve uma moção de aplauso, coisa parecida assim. A Ordem Demolê em Foz do Iguaçu, que ela é significativa. É verdade. Não, são bastante jovens. No desfile de 7 de setembro, quando eles desfilam, a gente vê que são bastante. São 11h08, se não me engano também, eu vi essa semana, no início dessa semana, que a maçonaria agora começam a colocar alguns rituais pela internet também, está se abrindo um pouco mais, né? Aí tinha uma discussão ali das lojas, né? De vez em quando, aqui não aparece um representante do BNDES, do BRDE, tá oferecendo empréstimos com facilidade. A única coisa que você tem que dar ali é um negocinho para fazer o cadastro, aquela coisa toda. Só R$3.000 para fazer o cadastro e tal, e você entra nessa. O bilhete premiado não tem isso, que até hoje entra. Tudo aquilo ali é besteira, é besterol. É uns aproveitadores que estão fazendo aquilo. A Folha de São Paulo publicou isso a semana passada. Então, eu vi alguma coisa mesmo, por isso que eu lembrei do assunto. São 11h09. Que se viu abrir inscrição, né? Vamos abrir inscrição agora para ministro. Vamos abrir inscrição para a Ordem Maçônica. Não tem nada a ver. Claro que não. Tem todo um... Tem uma lista ali de exigência e tal, também não vamos fazer pela internet ali, quem quiser, vamos se filiar. Não é tão democrático assim, né? É uma instituição secular e com muitos princípios e bastante reservada. Está chegando nos 6.000 e poucos anos. São coisa pouca. Milenar, ali inclusive quase a mesma idade lá das religiões do Oriente Médio, mais ou menos, né? Os muçulmanos têm mais de 5.000 anos também, bem daquela época. Eu acho interessante que ela é envolta em mistérios, assim, né? Bem de longe. É por isso que chama a atenção e o fascínio também, né? Eu acho interessante. São 11h09, em um 18 de março, bem lá atrás, no início da contagem dos anos, no ano de 37, o Senado romano anulou o testamento de Tibério e proclamou Calígula imperador. Agora eu acho interessante, nós estamos no ano de 2016, esse aqui é o ano de 37 e o resgate histórico para fazer isso, né? E confiar nessa informação, né? Uma coisa que vem de 37 até aqui. Em 417 é eleito o Papa Zósimo, o 41º Papa, que sucedeu o Papa Inocêncio I. Em 731, Papa Gregório III foi eleito o 90º Papa em substituição ao Papa Gregório II. Em 1929, o Sacro Imperador Romano Germânico Frederico II declara-se rei de Jerusalém durante a Sexta Cruzada. Em 1241, a Cracóvia foi destruída pelos mongóis. Em 1766, a Revolução Americana, o Parlamento Britânico revoga a Lei do Selo. Em 1848, a Revolução de Março, em Berlim, há uma luta entre civis e militares que custa a vida de cerca de 300 pessoas. Em 1970, a estreia mundial da ópera O Guarani, de Carlos Gomes, no Teatro Sacla de Milão. O Guarani, que inclusive era a música tema da Voz do Brasil, se não me engano. Ainda é, né? Abertura. Ainda é, da Voz do Brasil, né? O Guarani é uma música lindíssima, né? A gente escuta e vê, e daí nos remete já à República do Brasil e tudo isso, né? Mas na verdade o Guarani, ele é de Carlos Gomes e teve uma estreia mundial lá em Milão, né? Lá em Milão. É uma música lindíssima, né? Agora instrumental. Arrebentaram com esse arranjo que fizeram no Era Guarani, uma modernizada, né? Ali ficou estranho. Na Voz do Brasil, né? Na Voz do Brasil, todo sincopado, todo cheio de retumbância. Olha, aquilo acabou. Contrataram um DJ para dar uma arrumada no Guarani. Mixaram, né? Mixaram o negócio. Por que não deixa aquela abertura tradicional da Orquestra Sinfônica Nacional fazendo o que tem que fazer? Só isso, nada mais. Quando querem enfeitar demais, né? Inventam demais, acaba... demais o pavão. Quando querem arrumar, né? Não está muito bom, né? Vamos deixar melhorar um pouco. Aliás, Voz do Brasil, que teve aí uma polêmica danada aí até tempos atrás, porque muitas emissoras de rádio já não queriam mais reproduzir. Não querem ainda. Principalmente as emissoras de rádio Rio, São Paulo, Porto Alegre, tem jogos, querem transmitir os jogos. Aí teve uma época que tinha uma abertura que eles podiam gravar
fazia os jogos e gravava, mas só que aí colocava lá para meia-noite, depois dos jogos, aí acabou cortando, agora já que não pode mais, né? Agora é cadeia, né? A Voz do Brasil, né, seu Enes Mendes da Rocha, eu acho um programa, eu acho de uma qualidade muito boa e de muito boa informação. Agora, a Voz do Brasil, ela surgiu quando a população tinha poucos meios de saber o que acontecia. De comunicação. Né? De comunicação. Dela veio o rádio, era o grande meio de comunicação, quase que único, né, em vários rincões do Brasil. Então, a Voz do Brasil, ela tinha lá o seu caráter de informação para levar aquela informação às pessoas que não recebiam. Hoje, com a vasta informação, né, de rádio, TV, internet, de tudo que é tipo de coisa, não tem mais por que ser formato quadrado num horário específico. Nos anos 40, 50, inclusive, nem todo município tinha a sua emissora AM. Então, o que acontecia? Jogava-se a Voz do Brasil nas emissoras de ondas curtas de 19, 25, 31 e 45 metros. Hoje, eu estou falando nisso aqui, eu acho que pouca gente sabe como é que funciona isso, como é que isso está no rádio, e rádio nenhum hoje traz essas frequências, né? Então, naquela época, a Voz do Brasil caminhava mais pela onda curta, porque, digamos, a rádio Tupi de São Paulo, Tupi do Rio de Janeiro, o Nacional de São Paulo do Rio de Janeiro, tinha onda curta. Então, era exatamente por aí que você tinha contato com as informações do governo. Agora, hoje, até para colocar aqui na mesa, até aproveitando o seu Enes, que tem essas lembranças e tem essa época, que eu até que viveu nessa época com relação à Voz do Brasil, hoje já não é uma relevância fazer com que as emissoras de rádio cumpra a obrigação de ter que reproduzir a Voz do Brasil no horário das 7 horas, um horário nobre, em que as rádios poderiam estar colocando algumas coisas. Por exemplo, só para você ter uma ideia, nós tínhamos aqui a transmissão da Libertadores das Américas, do Campeonato da Libertadores Feminino, que estava sendo realizado aqui, tinha o jogo da seleção da equipe do Foz aqui, nós tínhamos que transmitir, não tinha como. Não podia, tinha que colocar a Voz do Brasil no ar, não tem como. Se o Foz for jogar lá em Curitiba, igual que jogou esses dias atrás contra o Atlético Paranaense, e a gente tiver que transmitir, tem que transmitir só depois da Voz do Brasil. Não pode deixar, não pode reproduzir depois, eles não abrem mão mais. Daria para dar uma flexibilizada, mas a rádio tem que entender que é uma concessão pública, né? Assim como ela tem o dever de colocar um certo tempo na sua programação de informação, de jornalismo, ela tem essa contrapartida também a dar ao governo, né? Daí acaba até a Voz do Brasil preenchendo essa obrigatoriedade da porcentagem de informação que as rádios têm que dar, né? Só que tem que flexibilizar o horário. Eu acho. Eu vou mais além. Pela agilidade, pela rapidez, pela eficiência, pela multiplicidade que a notícia, a informação corre hoje por esse Brasil, por esse mundo afora. Quando entra a Voz do Brasil... Já está velha, hein? A notícia já foi. Olha, ontem, por exemplo... Dá para mudar trazendo comentaristas sobre a notícia, e não noticiando, né? Ontem, por exemplo, eu estava ouvindo uma emissora de rádio de São Paulo, via internet. Aí falaram que o Congresso estava em pleno trabalho e discutindo os assuntos da pauta, incluindo exatamente todo aquele acontecimento com a posse do ex-presidente Lula, e que depois, 45 minutos depois, já não acontecia mais. Ministro Relâmpago. Eu exatamente sintonizei, eu passei para ouvir o Congresso Nacional, exatamente na palavra daquela que foi candidata a prefeita de Manaus, Graziotin, do PCdoB. Os apartes de Ronaldo Caiado, de Chico Buarque não, como é que é? Cristóvão Buarque, né? E outros tantos. Veja, ao mesmo tempo que Brasília, o Congresso discutia assuntos de alta relevância, né? Eu, aqui em Foz do Iguaçu, se eu estivesse na Dinamarca também, se eu estivesse em Tóquio, em Fukushima, não interessa onde, né? Eu estaria exatamente ouvindo ao mesmo tempo que Brasília e o plenário do Congresso estava assistindo aquilo. Então, a informação hoje, se a gente levar em consideração, a Voz do Brasil já está totalmente superada. Totalmente superada, porque tudo aquilo que acontece, você pode ver ao vivo, independentemente de ter um programa oficial só para aquilo. Sim, é verdade. Então, eu acho que eles têm que planejar melhor
o que vai para o ar na Voz do Brasil. Acho que mas eu acho que a pauta deles é bem interessante pelo seguinte: quem trabalhou muitos anos com assessoria de imprensa, e eu trabalhei, a gente sabe como é que é. Os governos, eles fazem A, B, C e D de notícias. Só que, para a imprensa, o que importa? Importa somente aquilo que é muito relevante ou que chama atenção. Aquelas outras coisas que são do dia a dia, mostrar o serviço, raramente os órgãos de imprensa o fazem. Então, é a mesma coisa, numa assessoria de imprensa você produz release, né? E quando chega aqui, o que faz, Dante? Quando é aquele release muito puxa-saco, ninguém vai publicar. Não, seleciona, não é? Ninguém vai publicar. Seleciona. Então, a Voz do Brasil faz isso. Ela dá publicidade àquelas matérias que são tratadas no Congresso, né, no Senado e também na Justiça, ao que ninguém... Só que daí tem uma diferenciação entre... A começar hoje, o Senado tem a sua emissora de rádio e de TV, a Câmara a mesma coisa, o Supremo Tribunal Federal tem a sua emissora de rádio. Mas não é a mesma coisa que você está em cadeia em todas as claro. rádios do país, né, seu Enes? Mas eu entendo também que numa democracia nada pode ser obrigado. Isso aí é uma obrigação. Você tem um programa e um horário para ser cumprido obrigatoriamente. A rádio é uma concessão pública. A TV também é. Mas a não TV, tem nenhum programa. A TV ela tem que cumprir os horários ali determinados de programação. Então deixa eu explicar uma coisa para você. É concessão pública, mas, por exemplo, quando o edifício Joelma pegou fogo em São Paulo, liberaram para que a emissora de rádio, se não me falha a memória, na época era a Jovem Pan, fosse liberada de reproduzir a Voz do Brasil. A Jovem Pan, fazendo ao vivo, conseguiu orientar, além de trânsito, os bombeiros e tudo, para poder chegarem no local e conseguir salvar vidas e tudo mais. O problema é o seguinte, por exemplo, nós estamos aqui agora, tá? A Rádio Cultura está no ar, tem um programa esportivo, 6 horas, 6 e pouca, acontece uma tragédia, e aí? Aí como é que a gente vai poder informar, trazer aquela informação, aquilo que o senhor nos falou, do imediatismo, como é a informação, a gente tem que, olha, daqui a pouco a gente volta trazendo mais informação, que agora vai entrar a Voz do Brasil, e a tragédia aconteceu. Então, eu acho que é uma questão de ficar obrigando as emissoras de rádio a cumprir algo que, de repente, tira ela da função que é de informar a prestação de serviço. Isso aconteceu muito, olha quanto tempo faz do Joel. E hoje a notícia é muito mais rápida que naquela época. Não, eu não estou aqui defendendo a Voz do Brasil. Não, eu quero dizer assim, que a justificativa é essa. É óbvio que, como o senhor Enes falou, tem que se, primeiro, flexibilizar o horário e, segundo, atualizar o programa. Eu acho que é um programa bem feito, tem excelentes profissionais. É um programa curtinho também, está no ar há mais de 70 anos, é um programa muito antigo, né? Tradicional, histórico. É muito tradicional. Eu não vejo assim, por ser tão curto... Eu acho que tem uma diferença no espaço. Tão curto não faz tanto estrago. No espaço da Voz do Brasil são programas dentro de um grande programa, né? Tem que é feito pela Agência Brasil, que é a EBC, né? Que é do governo federal, que é do executivo. E eu acho que a Agência Brasil ela é incrível, porque ela consegue ser do governo federal e ela consegue ser imparcial. Você vê notícias de todo mundo ali, né? Eles não ficam puxando o saco demais do governo isso é difícil, ou deixando de colocar coisa porque é da oposição. Eles colocam tudo. Mas daí quando entra o horário da Câmara dos Deputados, a gente vê que é uma rasgação de cedo pro tal do Eduardo Cunha, né? Que até um jornalista que faz deve ser nojado. Chefinho. E depois entra do Senado com o Renan Calheiros e também a mesma coisa. O Senado, o Congresso não conseguiu fazer um programa imparcial, né? Igual a Agência Brasil faz com a parte que é do Executivo ali. Mas também não é tão imparcial assim, né? Eu acho que a Agência Brasil é assim. Eu vejo as manchetes, principalmente na abertura ali da EBC, sempre tá puxando um pouco pra sardinha. Eu vejo dos dois lados. Mas eu vejo dos dois lados. Eu sempre vejo matéria da oposição e do governo na Agência Brasil. Porque sabe o que acontece? Eles aprenderam uma coisa, o pessoal da comunicação do governo federal. Não adianta ficar com um site de puxação de saco, que ninguém vai ler, ninguém vai replicar aquela matéria. Não adianta. Ninguém vai botar uma matéria ali dizendo hoje a presidente da República com seu penteado bonito e seu belo discurso. Ninguém vai publicar isso aí. Não adianta. Mentira, né? Não resolve. Difícil. Aí já seria propaganda enganosa. Já a agência estadual já também só fala beleza, né? A gente abre e parece que é o paraíso. Não adianta fazer isso, né? As pessoas não vão cair nessa. Antônio do Portal, muito bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Hoje o assunto vamos falar sobre esse assunto que vocês estão falando de publicidade no rádio, na TV. Eu acho o seguinte, que esse programa político gratuito que existe,
é muito mal feito, porque o cara fala 10, 15, meia hora e você não consegue saber nada. Eu acredito que para melhorar o Brasil, para a gente poder votar certo, tinha que ter um programa de publicidade dos políticos mais sério, com mais tempo. Teria que ser todos os dias, inclusive sábado e domingo, do ano e 4 anos, não importa que não vai ter eleição. Teria que ser todos os dias, 3 horas de programa, para o cara poder ir lá explicar, para a gente conhecer, saber da verdade do cara. Todos os dias o cara tinha que estar lá 3 horas para fazer o programa gratuito, na televisão, no rádio. A única coisa que eu diria é o horário, tinha que ser o horário que todo mundo estivesse tranquilo, com a cabeça fresca para poder assistir e ouvir direito. Seria das 2 da manhã às 5 da madrugada. Esse seria o horário ideal para esse programa. Bom, né? Essa é a minha opinião. Antônio, mas pode dar 3 horas, 4, 5, o que adianta? Estou de acordo com ele. Vamos ficar 3 horas mentindo no ar todos os dias? Não, mas estou de acordo com ele. Nesse horário aí eu estou de acordo. Olha, são 11 horas e 23, acho que o povo ia se cansar. Em 1800... 3 horas da manhã? Quem que ia ouvir, pô? Tem gente que escuta, hein? Tem gente que escuta. Em 1865, Guerra do Paraguai. O Paraguai declarou guerra à Argentina. Era o início, né, da guerra. Depois daí já entra Brasil, Uruguai, a Inglaterra vem ajudar. Tu sabe que o Palácio de Lopes, que é a sede oficial do governo do Paraguai, lá em Assunção, ele foi, o único presidente que morou ali foi o Marechal Solano Lopes, né? Só ele morou ali, depois ninguém mais, nenhum presidente do Paraguai morou ali. Ele é tido como um prédio oficial de despacho de administração da Presidência da República, mas dizem que nem isso, na verdade, é. Na verdade, o presidente, ele faz que tem a casa oficial do presidente da República, que ele já faz tudo dali, ele recebe as pessoas ali, despacha, e ali ele fica. Na verdade, o Palácio de Lopes, ele é mais um museu, mas ele não é aberto à visitação, não. Tá ali se bem que o atual presidente do Paraguai, Horácio Cartes, Felipe Mansur, muito bom dia, chegando aqui. Ele não mora nem na residência oficial e nem no Lopes, ele mora na sua casa particular, né? Na sua residência particular, que fica na avenida, uma das principais avenidas de Assunção, e é lógico também que não vai ter casa no Paraguai melhor que a dele, né? Então ele preferiu ficar lá na casa dele mesmo. Em 1965, a primeira formação de Os Trapalhões. Olha só quem fazia parte da primeira formação dos Trapalhões lá em 1965. Era o Didi, né, o Renato Aragão. E daí tinha Vanderlei Cardoso, Ivon Cury e Ted Boy Marino. Mas o programa não era Os Trapalhões. Ted Boy Marino, que era lutador. É? Sim. Ted Boy Marino foi um lutador. Ele era dos Trapalhões? Então, era. Ele era. Mas era Adoráveis Trapalhões o nome do programa e era apresentado pela TV Excelsior. Em 1981, a concessão dos canais de televisão pela divisão da antiga TV Tupi. Ou seja, acabou a Tupi e houve a concessão do canal e ela foi dividida em 2 grupos. O Grupo Block, já ouviu falar? Grupo Block? O Block da Manchete, né? Manchete? Depois virou Manchete. Como que era? Era Block, era Manchete, né? Não, Manchete a editora nome... Block era editora, dona da Manchete. Dona da revista Manchete. Daí, então, a TV Tupi foi dividida entre o Grupo Block, então a TV Manchete, e o Silvio Santos, que daí era a TVS na época, né? Foi a TV do Silvio, né? Depois mudou a sigla para SBT, que é Sistema Brasileiro de Televisão. E em 1995, o Michael Jordan voltou a jogar basquete. E também em 1995, o atentado a gás no metrô de Tóquio atingiu 5.000 pessoas. 11 horas e 25 minutos neste momento. Eli Silva, o que tem você tem notícias policiais? E uma aqui que você vai ficar de cabelo em pé, porque o doutor Nelson sempre pergunta, escuta, vem cá, aquele tráfico de enxada, de cabo de enxada, nada? Não, de maneira alguma. Tráfico de Tramontina não tem. De jeito nenhum, mas olha o que foi encontrado ontem. A Receita Federal... servidores da Receita Federal encontraram ontem, numa blitz da fronteira blindada, interceptaram um carro no posto fiscal de Bom Jesus, em Medianeira, um veículo que continha um fundo falso. Sabe o que tinha nesse fundo falso? 16 pistolas 9mm, 2 fuzis AK-47, um fuzil FAL, armamento de uso exclusivo das Forças Armadas, uma metralhadora e um adaptador para potencializar pistolas. E um capivara, provavelmente, né? No Morro do Rio de Janeiro. O veículo, um Renault Sandero com placas de Foz do Iguaçu, foi identificado enquanto trafegava em São Miguel do Iguaçu. Foi feita a abordagem no posto fiscal de Bom Jesus, em Medianeira. Os servidores verificaram que o condutor era reincidente no tráfico, de contrabando. Ele não quis dizer para onde ia as armas, mas olha, o que chama atenção aqui... Ele já tinha sido preso por contrabando de armas? Contrabando de armas. E estava solto, né? Ele estava solto. Agora, presta atenção, a pistola, até que pistola, volta e meia está sendo apreendida, as pistolas e tal, mas, gente, fuzis
Fuzil AK-47, sabe o poder de fogo disso, amigo? Um fuzil FAL, de uso exclusivo das Forças Armadas, o poder de fogo desse tipo de... Isso aí vai direto para o Morro do Rio de Janeiro mesmo, contra a polícia, contra os helicópteros no Rio de Janeiro, mesmo turísticos e da polícia e de turismo, eles não sobrevoam nos morros, né? Eles dão a volta no morro de medo de levar a bala. Esse fuzil aqui, por exemplo, é aquele fuzil... Você assistiu aquele filme do Tropa de Elite? Sim, esse é aquele fuzil que o cara fala assim, não atira no rosto não para não estragar o velório. Não tem velório, né? Se com um tiro de fuzil... Se atirar, não tem velório. Não tem velório. Mas você falou que tinha também uma metralhadora. Metralhadora e um potencializador de pistola. Ele falou que pegou no Paraguai... Não falou nada. Que não é bobo, como diria o doutor Geraldo Evangelista, delegado adjunto, ele se reservou no direito de ficar calado. É o direito que ele tem. Mais alguma coisa aí, Elida? Não, essa foi a melhor, né? Mas só que agora pela manhã, o que chamou atenção foram vários assaltos. Nós tivemos um assalto durante a madrugada, a polícia conseguiu recuperar veículo. Tivemos assalto logo pela manhãzinha, uma jovem estava saindo da casa dela, foi interceptada no Jardim América, levaram a moto dela, bateram nela, agrediram. Ela deu entrevista aqui para a Rádio Cultura. 10 minutos depois, acharam a moto dela. Os caras abandonaram. Por quê? Porque a moto era azul escura. E quando eles pegaram a moto, acharam que era preta. Eles queriam a moto preta. Como era azul, eles abandonaram a moto. Mas como é que você sabe que foi por causa da cor que abandonaram? Porque a Polícia Militar tem uma lista de motos que são roubadas. Se você for colocar de cada 10 motos roubadas, 9 é preta. E tem alguma ideia do porquê? Porque eles são a noite mais fácil para se camuflar, para usar para assalto, para delitos. Entendeu? Eles colocam placas falsas na moto preta, não precisa nem descaracterizar, pintar com outra cor, nem nada, a moto é preta. Muito bem. Não tem problema nenhum, entendeu? Eles agem disso. E um detalhe que chamou atenção nesse assalto aqui também, tiraram a chave da moto e o elemento que derrubou, que ele deu uma pesada, derrubou a moto, derrubou a menina, ele tirou a chave da moto e saiu e o outro foi empurrar, mas ele devia estar esperando um pouquinho mais à frente, só que acho que ele não esperou não. Aí acho que o elemento percebeu também e falou, opa... Deixa eu largar logo a moto. Muito bem, são 11h29. O Vitor da Loja Leve Calçados está na linha com a gente, direto da Loja Leve, lá na Avenida Brasil, no centro aqui de Foz do Iguaçu, porque hoje é sexta, só que a Leve funciona até o final, até a tarde toda do sábado, né, Vitor? E quem trabalha a semana inteira tem tempo para ir comprar, aproveitar as promoções, é isso? Bom dia. Bom dia, Dante, bom dia a todos os ouvintes da cultura, é isso mesmo. Amanhã, sabadão, é até às 16 horas. Hoje, sexta-feira, a linda sexta-feira, é até às 18 horas. 18h30, não 18, 18h30. E está encerrando a nossa promoção. Como era por tempo limitado, a promoção Limpa Estoque daqui da Leve é somente até amanhã. Está sendo toda a linha verão pela metade do preço e parcelado em 3 vezes nos cartões de crédito. Pessoal, venham para a Leve, que a promoção é por tempo limitado. E o tempo limitado se encerra amanhã, sabadão, é o último dia da promoção, metade do preço na linha de inverno. Também recebemos toda a coleção de botas. O inverno está chegando e a Leve se antecipou. A linha de botas já está toda aqui na loja, com preços assim realmente incríveis. Toda a linha de botas, você fazendo seu crédito leve, parcela em até 10 vezes, sem entradas e sem juros. É bom ou não é, Dante? É mais do que bom, é ótimo, viu, Vitor? E lá na Leve tem umas botas para o inverno, porque esse inverno os meteorologistas estão dizendo que vai ser bem rigoroso. E lá tem bota que não precisa usar calça, porque ela é tão larga, né, tão grande, né, Leve, que vai até a coxa, né, Vitor? A famosa over, realmente. Como que chama? Overknee. É a over que vai para cima do joelho. É a bota que mais está tendo saída. E aqui na Leve já fica no meio da coxa. A Natália está dizendo que fica na coxa. Exatamente, para cima do joelho, até na metade da coxa. E pensa numa bota que está vendendo demais. Coleção nova, produto novo chegando, coleção zeradinha. Aqui na Leve ainda tem a opção de parcelar em 10 vezes. Uma bota... Fica uma parcelinha suave, né, Dante? Fácil de pagar. Com certeza. Aí pode passar o inverno tranquilo, né? Com certeza. E não é só bota também. A linha masculina, coturnos, estão chegando os coturnos masculinos maravilhosos.
tudo parcelado em 10 vezes no Credileve. É muito fácil. A Lojas Leve, aqui na Avenida Brasil, 570, do lado do Camalito. Atendemos todos os dias das 9 às 18h30, sabadão, amanhã, até às 16 horas da tarde, é aqui. Leve Calçados. Vitor, obrigado pelas dicas aí, um bom final de semana, um bom trabalho para vocês. Um grande abraço a todos, até segunda-feira, um grande abraço. Agora são 11 horas e 32 minutos e 32 graus aqui em Foz do Iguaçu. E agora nós vamos entrar em contato com Brasília. Está na linha com a gente a senadora do PT do Paraná, Gleisi Hoffmann. Senadora Gleisi, muito bom dia. Bom dia, Dante. Bom dia a todos os ouvintes da Cultura de Foz. É um prazer grande falar com vocês. Senadora, toda essa movimentação aí em Brasília, desde a semana passada, e aí o anúncio do ex-presidente Lula assumindo um ministério que acabou sendo cancelado pela Justiça, como que a senhora está vendo isso? Olha, nós estamos vivendo um momento de muita turbulência política no país. E a minha grande preocupação é o que isso vai afetar a democracia brasileira, né? Os ânimos estão exaltados. Tem um processo que foi aberto agora, a comissão de impeachment da presidenta Dilma. É grave porque para ocorrer o impeachment tem que ter um indício, um fato que implique crime de responsabilidade da presidenta. Não tem isso, mas está se caminhando para tentar se fazer o impeachment. Então isso torna ainda a situação mais grave porque se desrespeita a Constituição. Mais grave ainda que isso está sendo coordenado e dirigido pelo presidente da Câmara, que comprovadamente tem crime cometido. Então, assim, a gente está com uma inversão de fatos muito perigosa para a democracia. Ontem o presidente Lula tomou posse, aliás, a suspensão a liminar já foi cassada, mas o que antecedeu a essa posse, a liminar, foi algo que afetou diretamente a Constituição. Ter a gravação do presidente Lula, um grampo, nas suas conversas, essa gravação atingia a presidenta da República e ao invés desse áudio ser encaminhado para o STF, que é o fórum competente para julgar, processar, enfim, avaliar as questões relativas à presidência da República, o juiz singular remeteu para a Rede Globo. É muito grave isso, porque se faz isso com o presidente da República, com uma presidente da República, imagina o que vai fazer com o cidadão comum. Então nós estamos num protagonismo político do judiciário que é muito complicado. Eu avalio que a situação requer de nós toda a cautela, todo equilíbrio. Eu acho que não dá para ir no calor dos acontecimentos, porque se nós desestabilizarmos, rasgarmos a Constituição para justificar a ânsia de tirar uma presidenta eleita com 54 milhões de votos sem ter crime cometido e destabilizar o governo, é algo que vai ficar registrado na nossa história como um atentado à Constituição. Senadora, a senhora falou que foi suspensa essa liminar da Justiça proibindo o ex-presidente Lula de assumir o ministério, mas parece que são 20 pedidos, desse cancelamento. Ele pode voltar ainda? Sim, nesse caso, Dante, tinha sido concedida a liminar. Nos outros casos só tem os pedidos, não tem liminar. Então, essa liminar que tinha suspendido o efeito da posse, ela foi cassada. Mas eram duas liminares, uma do Rio de Janeiro e outra de Brasília. A de Brasília foi cassada, a do Rio também já foi cassada? Eu acho que está em vias. Se não for, está em vias, porque a informação que eu tinha é que seria. Eu acho que foi, sim, pelo Supremo. E as outras não têm liminar dada. Então, vão ser julgamentos que vão acontecer. Uhum. Senadora, ontem o senador Álvaro Dias, em conversa com a gente, disse que o resultado da votação do processo de impeachment pelo Senado é uma incógnita. A senhora aposta no quê? Depende muito de como isso vai ser feito na Câmara e como vai ser encaminhado, Primeiro está lá a comissão instalada para fazer a verificação se o processo de impeachment vai ser dado sequência, vai ser aceito. Depois disso tem toda a discussão e julgamento na Câmara para depois
vir para o Senado. Obviamente que essa disposição, essa ação política forte, contrária, pode ter os seus desdobramentos. Mas o Senado da República é uma casa que tem mais equilíbrio. Eu acredito que se não tiver base fundamentada, como não tem, vai ser muito difícil o Senado, que é o representante da Federação, do equilíbrio e guardião da Constituição, tomar uma medida sem base constitucional. Mas, obviamente, eu não tenho bola de cristal para ver, nem condições de avaliar, né? Eu acho que a gente vive numa instabilidade política muito grande, o que nos dá dificuldade de fazer uma análise mais concreta aí de um futuro próximo. Senadora, as manifestações elas estão acontecendo diariamente aqui em Foz do Iguaçu. Desde o domingo nós já tivemos 3, né? Ontem houve mais uma, e isso, eu imagino que isso mexe, né, com a presidente Dilma Rousseff, é uma espécie de pressão. A senhora é uma pessoa próxima à presidente Dilma desde o primeiro mandato. Além do impeachment, além das análises da justiça eleitoral com as contas de campanha, a presidente Dilma Rousseff passa pela cabeça, ou já passou, quando vê essas imagens de manifestação pelo Brasil inteiro, uma possível renúncia? Não passa. Veja, a presidenta Dilma foi eleita por 54 milhões de pessoas, Dante. Eu acho que assim, a gente não pode menosprezar o que foram as manifestações do final de semana e nem as manifestações que estão ocorrendo, mas elas mobilizaram 6 milhões de pessoas. A presidenta não se vê levada a renunciar por conta dessas manifestações. Aliás, a Folha de São Paulo fez uma pesquisa que foi até divulgada depois das manifestações, né? Em que 80%, quase 90% dos manifestantes eram eleitores do senador Aécio Neves. É uma pesquisa do Datafolha. Oi? É uma pesquisa do Datafolha, se não me engano. Isso, do Datafolha. Pouquíssimos que foram às ruas eram eleitores da presidenta Dilma. Outro ponto é o tipo de reivindicação, né? Quer dizer, não foi reivindicações de natureza econômica que pegam a base da população mais pobre ou que poderia estar tendo grandes dificuldades com a crise econômica. A gente não viu uma bandeira econômica nessas manifestações. Ninguém estava lá reivindicando emprego, ninguém estava reivindicando renda, aumento salarial, ninguém estava reivindicando investimento, redução do juro. Então, a presidenta avalia o seguinte, que é uma movimentação política, que tem um setor muito insatisfeito com ela, que já demonstrou isso na eleição, mas ela ganhou uma eleição. Ela está legitimamente eleita e ela não tem nenhum motivo para renunciar relacionado ao crime de responsabilidade que prevê a Constituição no caso de impeachment. Se não tem base para impeachment, ela também não vê base para renúncia. Eu acho que nós jamais veríamos da parte dela o que aconteceu com João Goulart em 64, em que começaram a ter manifestações e realmente o presidente e o vice-presidente não assumiu, saiu do país, enfim. Eu acho que isso não. Ela tem sido muito firme, tem dito, eu saio daqui, mas tem que sair pelo voto popular. É o que eu acho que é correto numa democracia e é correto num Estado democrático de direito. Tem uma pergunta de Enes Mendes da Rocha. Bom dia, senadora. Bom dia, Enes. É um prazer falar com a senhora. Igualmente. Senadora, a semana passada, o senador Delcídio Amaral, que está enroscado em tantas coisas, ele pediu afastamento da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. E eu li isso em alguns jornais, ouvi isso em algumas emissoras de rádio, mas eu gostaria que a senhora confirmasse exatamente a indicação da sua pessoa para ocupar esse cargo, aliás, de alta relevância, e se assim a senhora aceitou, é a primeira mulher a fazer parte exatamente como titular de uma comissão como essa. Isso mesmo, Enes. Lá no Congresso Nacional nós temos várias comissões e as comissões são compostas, né, pela proporcionalidade das bancadas de cada partido no Senado. Então, a primeira comissão a ter indicação de presidência é a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Como o PMDB tem a maior bancada, o PMDB indica o seu presidente, que é eleito na comissão. A segunda comissão é a Comissão de Assuntos Econômicos, a CAI. A segunda maior bancada no Senado é a do PT. Então, o PT
tem o direito de indicar a presidência da CAI. No caso, lá no início da legislatura, né, dessa legislatura que nós estamos vivendo, foi indicado o senador Delcídio. Com a renúncia dele, da CAI, o PT continuou com o direito de indicar e indicou o meu nome. E nós fizemos a eleição na CAI, na comissão. Me submeti à eleição dos meus pares e fui aprovada por unanimidade dos senadores para presidir a comissão. Sem dúvida nenhuma, é um grande desafio, uma grande responsabilidade, porque é uma comissão importante, passam por ali matérias de alta relevância, não só para a União, para o governo federal, mas também para estados e municípios, como limites de endividamento, liberação de operação de crédito. Então, é uma comissão que tem muita responsabilidade diante da casa. Eu espero que consiga responder aí à altura a essa responsabilidade. Nós já tivemos a primeira reunião, tivemos votação também de importantes projetos e agora na terça-feira a reunião da comissão é para ouvir o presidente do Banco Central, o ministro Tombini, que vai fazer uma exposição sobre inflação, câmbio, enfim, as políticas monetárias, a política monetária brasileira. São 11h42. Senadora Gleisi Hoffmann, hoje está marcado manifestações, né, em várias cidades brasileiras de grupos a favor do governo Dilma Rousseff, né? A senhora vê como essas manifestações, há um perigo de confronto, deve acontecer pacificamente como tem acontecido as demais? Espero que não, viu, Dante? Espero que não tenha confronto. Nós vivemos uma democracia e eu acho que o bonito da democracia é quando todos podem se manifestar. Todas as ideias podem vir a público. Então, as manifestações do dia 13 foram pacíficas, não teve provocação. Nós pedimos para o nosso pessoal não sair de casa, não ir para as ruas, respeitar, porque podemos discordar, podemos ter uma outra visão, mas nós respeitamos. Foram manifestações consideradas e nós temos respeito. Eu acho que faz parte isso da democracia. E esperamos que o mesmo aconteça hoje. Que as pessoas que desejam de nós, que acham que a Dilma tem que sair, que estão protestando, possam entender que hoje é o momento de nós colocarmos a nossa argumentação na rua, a nossa manifestação para dar apoio ao governo pelo que nós acreditamos que é correto. Eu acho que se houver esse respeito, a gente continua tendo uma consolidação da democracia no Brasil. Se não acontecer isso, quer dizer, a raiva, o ódio imperar, nós vamos voltar a épocas de exceção, que é muito ruim, né? Porque com ódio e com raiva, a gente não resolve absolutamente nada, absolutamente nada. Então, eu espero que a gente tenha aí, por parte dos manifestantes contrários, a mesma compreensão que nós tivemos em relação ao dia 13. E que a gente possa fazer as manifestações pacíficas, e vão ser pacíficas e ordeiras, colocando o nosso lado da política. Ok, senadora Gleisi Hoffmann, muito obrigado por atender o jornalismo da Rádio Cultura, falar sobre o que está acontecendo nesse momento político no Brasil e de crise, né? Uma profunda crise política e também econômica. A gente agradece e, vindo a Foz do Iguaçu, por favor, nos visite. Eu que agradeço, Dante. E só para encerrar, dizer que essa crise só tem saída na legalidade. Não tem outra saída. Se nós tivermos qualquer atalho e subterfúgio, nós vamos pagar o preço na história do Brasil. Mas agradeço a oportunidade, um abraço a todos vocês, abraço ao Enio, ao pessoal que está no estúdio e a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Ok, muito obrigado. São 11h45 e 32 graus a temperatura em Foz do Iguaçu. Ouvimos a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná. Ontem também ouvimos o senador Álvaro Dias, do Partido Verde, agora do Paraná, né? Eu quase que me confundo e digo que o ex-partido dele. E de repente ouviremos também o senador Requião, quem sabe, né, o que ele tem a falar. Ele tem se manifestado bastante nas redes sociais, ora a favor, ora contra, né? Ele tem sido bastante crítico o modo como as investigações estão sendo feitas, mas a favor das investigações. Então acho que é interessante também ouvir a opinião dele. São 11h45. O teu comentário jurídico de hoje é sobre o que, Natália Pérez? Hoje entra em vigor o novo Código de Processo Civil, né? Depois de mais de 5 anos de discussão, há 1 ano a presidente Dilma promulgou, né? E agora ele entra em vigor hoje. Entre as principais alterações que o Código Novo traz com relação à pensão alimentícia. Falamos depois do intervalo? Falamos depois do intervalo, então, ok? São 11h46 e nós já voltamos.